Bom dia, galera. Aqui é o professor Hudson. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre direitos humanos e cidadania. Entender um pouquinho sobre essa relação. Entender realmente como que isso tem sido aplicado, como que isso está funcionando nos dias de hoje. Infelizmente nós estamos nesse momento de quarentena, temos que ficar isolados. Isso é tão chato, tão horrível, né? Mas enfim, vida que segue. Talvez o terceiro ano esteja perguntando assim: poxa, professor, nós já falamos sobre isso tantas vezes. E eu sempre falo a mesma coisa, é um tema que ele se repete. Ele caiu no primeiro ano, caiu no segundo, cai no terceiro. É tema do PAS, é tema do Enem. A gente tem que saber, não tem jeito. E principalmente nesse momento tão conturbado que a gente está vivendo, que a sociedade está vivendo, de busca de direitos, busca de cada um com sua razão, cada grupo com sua eloquência, com sua ideia, cada um com sua maneira de pensar e agir. E nada melhor do que a gente falar sobre isso exatamente nesse momento. Porque quando a gente fala sobre direitos humanos, quando a gente fala do papel de cidadão dentro da sociedade, a gente está falando de estruturas que começaram lá na Revolução Francesa. Que milhões e milhões de pessoas morreram, que milhares e milhares de pessoas morreram, para que essas estruturas hoje elas passassem a existir, elas coexistissem da forma como elas estão hoje. Existem falhas? Claro que existem. Não existe um sistema perfeito, nunca vai haver um sistema perfeito. Mas a gente tem que entender que são ideias e são movimentos e sistemas que fazem com que essas estruturas na qual a gente vive hoje, na qual a gente tem presenciado hoje, na qual a gente tem visto nos dias atuais, cada dia mais faça a gente entender esses movimentos. Porque falar de direitos humanos e falar de cidadania é a gente compreender de uma relação universal e natural. O que é um direito universal e natural? Um direito que você tem, que não pode ser tirado, que não deveria ser tirado. Porque a gente sabe que existem países com ditaduras que limitam o direito do cidadão, o direito de ir, o direito à crença, o direito a qualquer direito. Países determinam o que você deve fazer, estados determinam ainda a sua posição religiosa, qual deve ser. Escolhem até mesmo quem você vai casar, com quem você deveria namorar, até mesmo com quem você deveria ter uma vida. Mas em 1948, gente, foi criado pela ONU a ideia dos direitos humanos. E quando a gente fala dessa ideia, a gente tem que ter em nossa mente que ela parte de um princípio universal, que é o respeito à natureza, é o respeito à dignidade humana. É passar a entender que ser cidadão é você ter os direitos políticos, os direitos civis, os direitos sociais assegurados. Como diz aqui o slide, ter uma vida plena, porque você ter vida plena é você ter esses direitos assegurados. Mas para que esses direitos existissem, para que você tenha esse direito assegurado hoje, foi necessário que acontecessem vários fatores, foram necessários que acontecessem várias intervenções, foram necessários que acontecessem vários fatores históricos, para que a gente chegasse exatamente nesse momento que a gente tem vivido hoje. E quando a gente faz uma discussão sobre direitos humanos e seu papel como cidadão, na qual você tem direitos civis, direitos políticos, direitos sociais, você tem uma vida plena. A gente tem que entender que o seu papel ele tem que ser baseado em direito que foi conquistado, que foi lutado, que foi guerreado, que levou a milhares e milhões de pessoas à morte, para que a gente pudesse ter esses direitos hoje.
para que a gente pudesse ter esse direito universal garantido às nossas vidas. E a gente não pode de maneira nenhuma desprezar, e não podemos de maneira nenhuma não querer entender que o papel da cidadania, o nosso papel como cidadão, ele vai muito mais além do que a gente imagina. E aqui em breves palavras, eu vou tentar resumir para vocês, porque é um tema que eu poderia ficar falando aqui por várias horas, mas eu queria que vocês entendessem o papel, o seu papel como cidadão. Fala de cidadania, quando a gente fala de direitos humanos, quando a gente está falando do seu papel como cidadão, você tem que entender que ela vai partir de 3 princípios. Aquele que vai lutar pelos seus direitos, você vai ter o exercício da sua democracia e a criação de novos direitos. Esses 3 pilares, que é o papel de um cidadão, que deveria ser o papel de um cidadão. Lutar pelos direitos que ele tem, exercendo a democracia e criando novos direitos. Mas eu só posso lutar por algo quando eu conheço aquilo. Como é que eu posso lutar por uma coisa que eu não sei nem o que é? Como é que eu posso lutar por algo que muitas vezes eu nem conheço? Como é que eu posso lutar por algo que muitas vezes eu fico sendo influenciado por meios de comunicações, por redes de sistemas de internet, tantas opiniões, recebo tantas informações e na realidade eu não sei nem o que está acontecendo. É exatamente isso, gente. Quando a gente passa a lutar pelos nossos direitos é quando a gente conhece eles. A gente sabe qual é o nosso exercício, nosso papel como cidadão. Exercer o pleno conhecimento, exercer a plena cidadania é exatamente você saber quais são os seus direitos. Direito a envio, direito à democracia, o direito de escolher os seus representantes, o direito de saber que você pode lutar por algo. Mas eu só posso lutar e eu só posso exercer a democracia se eu saber aonde eu quero ir e para onde eu quero ir. 2 cegos guiando um ao outro, eles vão se perder e vão cair num poço, numa vala, gente. Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho para você é o suficiente. Ele tá bom. Então, quando a gente fala sobre direitos humanos, a gente está falando de direitos que foram criados, mas eles já existiam. Eles, na verdade, vieram evoluindo ao longo dos anos para chegar exatamente no momento que nós estamos agora e para que a gente possa entender e compreender exatamente que quando a gente conhece, a gente exerce o papel democrático de direito, que é o nosso papel como cidadão, e a gente passa a criar novos direitos, passa a criar novos métodos, passa a entender uma nova relação, passa a compreender uma nova estrutura. Gente, criar novos direitos, eu só posso criar algo quando eu conheço os meus direitos de verdade. Eu vou criar alguma coisa. Você vai criar o que se você não sabe do que você tem direito ou não? Quando eu falo de criação de novos direitos, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. A Lei Maria da Penha é um direito novo. Foi criado porque mulheres reconhecidas, estudiosas, lutaram pelos seus direitos ao longo de anos e anos. E aí chegou um momento dentro da sociedade, dentro da vida delas, que elas falaram o seguinte: nós precisamos mudar essa história. Não podemos mais ser agredidas, não podemos mais, nós temos a nossa expressão, nós temos a nossa vocação, nós temos a nossa profissão. Passa então a ter uma lei que a defenda, que a proteja. Tem falhas? Tem. Mas é aí que está. Essas falhas só vão ser arrumadas ou concentradas se eu lutar por esses direitos. A lei do feminicídio
Uma lei nova também, mas só foi criada porque teve gente que conhecia os direitos, exerceu o papel da democracia e lutou. Então vamos falar um pouquinho dos fatos históricos que levaram o surgimento dessas relações, né? Que fizeram com que surgissem essa ideia do direito humano. Da onde que ela veio, né? Como que ela surgiu, qual a ideia básica dela, qual o sentido básico dessas ideias. Então eu vou falar para vocês etapas aqui. Nós temos aqui, gente, o primeiro princípio básico é o princípio da Revolução Francesa. A Revolução Francesa de 1789, ela traz uma ruptura. Não que a Revolução Francesa tenha sido uma revolução que fala assim, poxa, olha só que... Não, gente, a Revolução Francesa trouxe ao mundo Napoleão Bonaparte, talvez um dos maiores ditadores que a gente já teve na nossa história. Mas a Revolução Francesa, não estou falando dos seus atos da ditadura, mas eu estou falando de um princípio que foi pregado e tentado ser implantado dentro da Revolução Francesa, que era o princípio da igualdade, o princípio da liberdade, o princípio do respeito, que estavam baseados dentro das ideias iluministas de Montesquieu, de Rousseau, de John Locke, de tantos outros pensadores iluministas daquele período. E a gente poderia falar tanto sobre eles, e vamos falar, mas quando a gente fala da Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, criado dentro da Revolução Francesa, que traz a ideia de uma república, que traz a ideia de um governo que ele tem participação, que ele escuta o povo. Isso para o período, gente, de 1789, é uma revolução. Que ideias são essas? Nós estamos falando de um período em que o mundo era absolutista, em que as estruturas eram absolutistas. Nós temos depois, gente, a independência dos Estados Unidos. Gente, a independência dos Estados Unidos, ela é um marco na sociedade, porque a independência dos Estados Unidos ela é baseada exclusivamente nas ideias iluministas. Agora, uma coisa é a ideia, outra coisa é a prática. Sabemos que os Estados Unidos são um país racista. Nós sabemos que os Estados Unidos não é essa igualdade toda que se prega. Mas a ideia foi firmada. Nós tivemos a Primeira Guerra Mundial. Milhões de pessoas morreram. Nós tivemos a Segunda. Milhões de pessoas morreram. Nós tivemos a criação da ONU. E em 1948, nós tivemos a criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Era uma ideia básica que ela serviria para o mundo todo. Ela não é uma ideia impositiva que você é obrigado a seguir, tanto é que existem países que têm ditaduras, até nos dias de hoje. Mas é uma ideia que ela traz um princípio igualitário. Não é aplicado no Brasil da forma como deveria. Nós sabemos que no Brasil ela é aplicado de maneira política, muitas vezes na busca de interesses pessoais. Mas a gente tem que entender que o princípio básico da Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovado pela ONU, era de trazer e de talvez transformar uma sociedade, que foi falado lá na Revolução Francesa, na Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, uma sociedade que tivesse princípios de igualdade, princípios de liberdade, princípios de fraternidade, princípios de respeito, princípios de valorização do homem, do seu estado de ir e vir, o direito de você exercer a sua cidadania, de você exercer a sua questão política, de escolher os seus representantes, de poder tirá-los se não estiverem satisfeitos, de poder realmente questionar, de poder realmente... Enfim, esses princípios que nós exercemos hoje,
que muitos querem desprezar esses princípios nos dias atuais. Buscando ditaduras, buscando sistemas totalitários, buscando sistemas opressores. Quando a gente chega a esse momento, gente, é porque as estruturas vigentes hoje, elas estão falidas. Mas estão falidas porque não seguiram o princípio da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um princípio da igualdade, que é o princípio da liberdade, que é o princípio do respeito, que é a valorização do cidadão, que é o respeito ao seu ato de ir e vir, que é o respeito do seu ato de exercer as suas questões políticas, a sua questão como cidadão. E aí chegamos ao momento final da nossa aula, e chegamos à ideia final, que é exatamente essa. O que a Declaração Universal dos Direitos Humanos traz para a gente? Por que no Brasil esses termos são tão mal vistos e tão mal falados? Aqui, nesse quadro, dois princípios bem básicos, que ele mostra aí a quadro fazendo referência aí sobre a Revolução Francesa, e outro, a independência dos Estados Unidos. Aqui no quinto slide ele já traz essa correlação que eu acabei falando com vocês por causa da influência de violência, de horror, principalmente que aconteceu dentro da Segunda Guerra Mundial, né? E milhões de pessoas mortas, milhões de pessoas perderam suas casas, né? Foram, enfim, gente, uma situação muito pior do que a gente possa imaginar. O que a gente está vivendo hoje não chega nem a 10% dessa situação. E aí, então, galera, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela traz que todas as pessoas nascem livres e são iguais em direitos, são dotadas de razão, de consciência, devem agir e devem ter a fraternidade como princípio básico. Todas as pessoas, no seu artigo 2, têm a capacidade de gozar dos direitos e as liberdades estabelecidas de raça, sexo, cor, língua, religião. Olha só, gente, opinião política e de outra natureza. Então, quando a gente fala sobre esses princípios, a gente está agindo de uma forma, entendendo que o artigo 3, por exemplo, ele fala sobre toda pessoa tem o direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Olha o que o artigo 4 fala: ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão, o tráfico de escravos serão proibidos de todas as suas formas. O mínimo que a gente tem que conhecer, gente, é os nossos direitos. É entender que esses direitos, eles existem. E eles não trazem nada demais. Se você ler aqui, como eu acabei de ler para vocês, o que tem aqui demais, gente? Mas é impressionante a capacidade que as pessoas têm de utilizar esses artigos, de utilizarem essas palavras e manipular. E usar esses artigos para defender quem não deve ser defendido. E usar esses artigos para declarar direitos para aqueles que não merecem ter direitos. E quando a gente vê atos como esse, a gente tem que repensar muita coisa. Não ver simplesmente de forma política, mas ver realmente como as estruturas elas precisam de pessoas que tenham conhecimento, que conhecem as leis, que sabem o seu papel como cidadão, que sabem o seu papel na sociedade. Eu não estou falando de partido A, de partido B, não estou falando de esquerda nem de direita, não estou falando de Bolsonaro, de Lula. Não estou falando de nada disso, gente. Eu estou falando do seu papel de conhecer.
Para criticar, a gente tem que ter conhecer. Para sugerir, a gente tem que ter conhecimento. Para saber falar, a gente tem que ter conhecimento. E eu queria encerrar exatamente mostrando isso para vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, gente.